Bom, pessoal, continuando aqui, nós vamos falar hoje de como nós definimos o que é mal. Mal aqui no curso, vou considerar desde um simples mentira de criança, tá? Até o extermínio de pessoas, morte de inocentes, uma bomba atômica, tá? Eu sei que isso é um espectro muito amplo, mas isso vai variar conforme a pessoa é sugestionada pelo arquétipo da sombra, que nós vamos falar dele mais à frente. O primeiro aspecto, a primeira forma do que nós definimos o que é mal é do ponto de vista do ego, ou egocêntrico. Lembre-se lá que a gente já falou, o ego é o self com S minúsculo. É a nossa consciência, o nosso pensamento, o nosso lado racional. Então, a primeira coisa que nós tiramos daqui é: o mal depende do ponto de vista do observador. Por exemplo, se um homem solteiro consegue conquistar uma mulher casada, para um homem solteiro isso é uma coisa boa. Para um homem casado que perdeu a esposa é uma coisa ruim. Isso a gente observa também quando temos países em guerra e um país A ganha de um país B, e esse país que ganhou diz: olha, foi Deus que ajudou a gente a ganhar, a derrotar esse outro país. Isso a gente percebe muito quando a gente está vendo, pelo menos aqui no Brasil, disputas de futebol, onde nos pênaltis os dois times se recolhem um pouco e começam a fazer orações, rezas, clamam a Deus para um time poder derrotar o outro. Então a primeira forma que nós definimos o que é mal é através do ponto de vista do ego. A segunda forma diz respeito à função sentimento. Isso vem lá dos tipos psicológicos. Eu falei um pouco sobre isso no meu curso lá de introdução à psicologia analítica, que está aqui na Udemy. E nos tipos psicológicos nós temos duas atitudes, que são introvertido e extrovertido, e 4 funções: sensação, pensamento, sentimento e intuição. Então, as duas atitudes, introvertido e extrovertido, se relacionam com as funções, formando um total de 8 tipos psicológicos. Então, por exemplo, teremos a sensação introvertido, sensação extrovertido, pensamento introvertido, pensamento extrovertido, etc. Tá? Para o nosso curso aqui, fundamental é a função sentimento. Eu peguei aqui uma definição das funções que está lá no livro O Homem e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung. A sensação, isto é, a percepção sensorial, nos diz que alguma coisa existe. Tá? Pense que você está com os olhos vendados e chega um objeto na sua mão. Você diz: olha, tem alguma coisa aqui. Isso é a sensação. O pensamento vai mostrar o que é essa coisa. Então você vai usar suas faculdades mentais e vai dizer: olha, isso é uma caneta, isso é um celular, isso é um relógio, etc. O sentimento, ele vai revelar se essa coisa é agradável ou não, tá? E a intuição vai nos dizer para onde vem e para onde vai, ou seja, o que dá para fazer com aquilo, tá? Se você parar para ver, o sentimento é uma função valorativa, tá? Além dela dizer se é agradável ou não, essa função diz se é certo, errado, se é bom, se é mal, tá? Todos nós temos essas 4 funções, só que algumas se desenvolvem mais do que outras, tá? E elas vão influenciar lá no nosso tipo psicológico. O sentimento é uma função que diz respeito à nossa humanização, tá? Porque com ela você consegue perceber se uma coisa é boa, é má, tá? Então, através dela você consegue se humanizar, consegue ter empatia pelas outras pessoas, tá? Só que qual é o problema? É que a nossa sociedade atual
a função sentimento ela não é estimulada. Então acaba com que em muitas pessoas ela não se desenvolva em toda a sua plenitude. E quando a função sentimento não se desenvolve ou fica pouco desenvolvida, acontece que a pessoa fica mais sugestionada para o mal, mais sugestionada para o arquétipo da sombra. E com isso ela vai praticar mais maldade. Ela vai ficar com dificuldade de sentir empatia, sentir pena de outras pessoas. E vai desenvolver uma lógica própria. Tá? Eu coloquei como exemplo aqui o Coringa do Batman. Se você parar para analisar, ele tem uma lógica própria de fazer bondade ou maldade para ele. Para os outros ele não interessa. Tá? O que interessa é a lógica dele. Certo? Só que isso acontece todos os dias, né, que a função sentimento ela não é estimulada, porque ocorre, se você parar para pensar, um condicionamento em todos nós. Todos os dias nós vemos violência, assalto, né, crimes com requintes de crueldade e por aí vai. Todos os dias, crianças, adultos, de forma com que hoje, se uma pessoa chegar para você, olha, acabaram de levar meu celular, foi assaltado, é uma coisa mais normal do mundo. Ou seja, você não consegue mais perceber a violência desse ato, de um assalto, de um crime, por exemplo. Tá? E é uma consequência da nossa sociedade atual. E com isso, como essa função não se desenvolve, fica mais difícil a gente definir o que é mal. Tá? Porque muitas vezes a gente pode estar influenciado, estar mergulhado no mal. E quanto mais o mal é uma coisa que vai crescendo. Né? Imagina os crimes. Você começa, um criminoso começa roubando pequenas coisas, vai passando para outras de maior valor, acaba depois assassinando pessoas. Então é uma coisa que não tem limite, ela vai se alimentando de atos de maldade. Tá? E essa função sentimento, é com ela que nós definimos, né, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Uma característica dessa função sentimento também é que ela diz respeito, às vezes ela se apoia no ego, tá? No nosso raciocínio para poder definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. A outra forma da gente definir o que é mal é através do si mesmo, do self com S maiúsculo. Ou seja, através do nosso inconsciente. Lembre-se que o self é o centro regulador do nosso inconsciente, tá? E você consegue percebê-lo através dos sonhos, certo? Bom, como exemplo, John Sanford, um analista junguiano, ele cita um exemplo de um jovem aviador nazista, tá? Que durante a guerra ele perdeu a distinção das cores. Então ele foi afastado para tratamento médico e levaram ele para um tratamento psicológico. E o analista lá, fazendo o tratamento dele, ele dizia, olha, o seu nível consciente, né, ele estava totalmente identificado com os ideais do Terceiro Reich e admirava Hitler. Mas nos seus sonhos, ele via Hitler como um homem mau e que das mãos de Hitler saía sangue. Tá? Então, quer dizer, o lado do ego dele dizia uma coisa e o inconsciente, o self lá, dizia outra. Tá? E ocorreu o quê? Ele decidiu, então, ir para um campo de concentração. E o que ele viu lá, ele ficou chocado, tá? E ele escreveu uma carta para o seu terapeuta e disse, olha, por muito tempo eu acreditei que o preto era branco.
agora nem todas as cores do mundo poderão me ajudar. Tá? E depois disso ele cometeu suicídio. Então, o que ele percebeu lá foi tão intenso que ele não pôde suportar, então ele acabou se matando. De um lado, o seu lado egóico, o seu lado racional dizia, olha, o Terceiro Reich é certo, Hitler está certo, mas o seu self, o seu centro regulador lá do inconsciente dizia nos sonhos que não é por aí, tá? E quando ele decidiu tirar a prova e foi no campo de concentração, foi demais para ele, foi demais lá para a função dele sentimento, ele não pôde suportar, acabou se matando, tá? Na terapia da psicologia analítica, nós buscamos o quê? Que o indivíduo se guie mais pelos seus elementos do inconsciente, tá? Através aqui do self, dos arquétipos, tá? Nas dos sonhos e por aí vai, certo? Então, pessoal, por essa aula é isso. Na próxima nós continuamos.